Olá, professora, olá, outros colegas de classe. Eu vim aqui para apresentar o meu vídeo de seminário, né? E, enfim, falar sobre o meu tema, que é sobre o modernismo nas artes plásticas, né? A arte moderna nas artes plásticas brasileiras. É importante salientar que o modernismo e, enfim, a arte moderna foi um dos grandes percursores de uma nova era artística, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Que começou na Europa e foi trazida por grandes mentes aqui pro Brasil. Eu vou tentar focar esse vídeo mais para falar sobre o movimento em si, citar alguns autores e artistas, claro, mas aprofundar mais as suas obras, a sua importância, né, de cada um desses artistas, como eu também vou citar mais para frente, o conhecido Grupo dos Cinco, da Semana da Arte Moderna, nos slides que eu vou passar para a professora, né. Então vamos começar aqui. Como eu falei, o movimento modernista foi uma corrente artística que surgiu na última década do século XIX lá na Europa. Eu acho importante a gente salientar uma coisa aqui, o contexto histórico. Mas antes do contexto histórico, tem algumas coisas que eu gostaria de falar. A questão da arte moderna, e eu nem sei se eu deveria estar começando isso agora, mas é um ponto que eu estava pensando quando eu estava estudando para esse seminário e me deu uns insights muito interessantes. Que hoje em dia, o moderno da arte é o design, né? Muitos dos grandes pintores, muitos dos grandes artistas, poxa, tem artista que fez cartaz de publicidade, artistas da era moderna que fez algumas outras campanhas, alguns outros panfletos, enfim, criou-se outras formas de arte de diferentes maneiras, seja publicitário, editorial, enfim. Hoje em dia nós temos o design. E o que eu acho interessante deles, isso é só uma ressalva pessoal, professora, é como o modernismo hoje em dia está presente. Antes da gente estudar, a gente tem que também categorizar como ele está presente hoje nas nossas vidas. Tem um designer chamado Paul Rand, que eu estudei sobre ele também, para um outro trabalho, e ele falou uma coisa muito interessante, que o design, a arte em si, é sobre você relacionar a forma como você molda o mundo da sua maneira para com outras pessoas. O que ele quis dizer com isso? Que toda forma de arte, e falando do design, ou a pintura, ou as artes plásticas em si, e aí específico das artes plásticas, que podem ser também categorizadas como artes visuais, tudo pode entrar nesse conceito de relação, de comunicação, afinal nós estamos num curso de jornalismo, da comunicação com outras pessoas através da arte, através do visual, tá? E como essa relação é construída de uma maneira em que ela é criada a partir das nossas percepções individuais para com outras coisas, outras pessoas, e como nós moldamos essas nossas percepções para melhor se relacionar com um certo público, né? Por exemplo, quando os artistas modernos eles foram criar essa nova modelagem de formas disruptiva, isso chegou a um certo público que, na época, não agradou. Não agradou, mas posteriormente foi de grande importância para que outras visões da arte pudessem ser feitas a partir do que era estruturado nessa época. E aí é que eu já chamo o gancho, né, para minha fala. Porque o período histórico em que isso vai acontecer, o período do modernismo, se passa fim do século XIX e começo do século XX. Grandes transformações sociais, culturais e principalmente econômicas estavam acontecendo no mundo. Vejamos, Revolução Industrial, ascensão do capitalismo e a maior difusão das grandes dificuldades e divisões sociais, né? Marx, a literatura de Marx estava muito presente, a guerra de classes, como eu falei, a ascensão do capitalismo, o poder do capital, e sobre isso vários eventos marcantes da história, né? A partir principalmente do começo do século XX. Você vê Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, ascensão de regimes totalitários. As pessoas estavam percebendo que o mundo estava mudando, que tudo estava mudando. E eu acho que a arte, a cultura, né? A cultura, como a gente já estuda na cadeira, como essa extensão do que é relacionado no dia a dia, ela tem que servir para contextualizar e para mostrar o produto de uma época.
Então, esses artistas perceberam que o mundo estava mudando e que a sua arte deveria mudar também. Mais do mesmo enjoa. Se você comer uma comida a mesma comida por vários e vários dias, mesmo que seja a sua comida predileta, ela vai ficar enjoativa. E para as grandes mentes por trás do modernismo, seja na Europa, seja no Brasil, eles entenderam, eles compreenderam que aquilo estava chato, aquilo estava repetitivo e que algo deveria ser feito, né? A partir desse momento, nós temos algumas correntes muito importantes que vão elevar essa máxima e vão dizer, ó, essa arte academicista, realista, que tudo tem que estar nos quadrados, nos retângulos, um quadro simétrico, entendeu? Em que eu vejo uma pessoa como ela é, mas só o exterior, não tem personalidade, é o plástico, é o estético, é a busca pela beleza. Isso não faz mais sentido, pois eu olho aqui fora, a sociedade é feia, existem problemas culturais, existem problemas sociais e que eu acho que deve ser inferido no meio artístico. Eu não sei se eu estou me exaltando bastante, professora, porque eu gosto muito de falar sobre esses temas, mas foi isso que os artistas perceberam, né? E aí foi que sendo criado o cubismo, futurismo, surrealismo, expressionismo, o simbolismo, o impressionismo. Todas essas vertentes que tinham um objetivo em comum. Vamos ser disruptivos. Então, nessa disrupção, vamos criar um novo tipo de arte. Uma arte que a gente possa falar sobre o que a gente quiser. Uma arte que nos represente enquanto sociedade. E que, principalmente, os nossos conterrâneos brasileiros, muitos deles estavam na Europa nesse período e perceberam esse frenesi da mudança, esse frenesi do diferente, do novo, e que foi sendo criado, tá certo, para gerar a arte moderna. As suas principais características desse tipo de arte, e também do modernismo em si, posso citar algumas. Rejeição ao academicismo. A arte estava sendo fruto de vários estudos acadêmicos e teóricos, enfim. E que todos eles têm o seu devido valor. Mas isso tirava o poder, a gama, entendeu? Da singularidade. Que a arte não pode ser analisada de uma forma exata como uma equação matemática. Ela tem que ser diferente. Ela tem que ser nova. Ela tem que ser disruptiva. E claro, não perdendo o seu senso estético. Mas o que é estético? O que é beleza? Se eu pintar um quadro, se eu fizer uma escultura em que mostre o feio, se o feio é... Professora, por favor, Nayana, preste atenção. Se o feio é uma representação do que eu estou vendo no mundo, existe beleza nisso. E feio não é uma palavra, mas aquilo que não agrada. Entendeu? É a questão da informalidade, que é um outro ponto. A liberdade de expressão. Os artistas fugirem dessas amarras acadêmicas e disserem, olha, eu quero criar algo meu, do meu país, do meu povo, da maneira que eu enxergo o mundo como ele é. Entendeu? A relativização. O meu modo de enxergar não é o modo dele. E isso está tudo bem. E isso está correto. E isso não é algo ruim. Eu vou enxergar e pintar o mundo ao meu redor. Porque é a maneira que eu vivo. Uma aproximação da linguagem popular e coloquial. Mais uma vez, fugindo do academicismo. Se conectando mais com as pessoas. Levando realmente, no caso dos brasileiros, o Brasil para a tela. E não é o Brasil pela visão dos colonizadores, da visão dos europeus. É o Brasil da visão da nossa gente, quem vive e é gente igual a nós, brasileiros, entendeu? E nisso entra vários tipos, principalmente do surrealismo e do impressionismo, também do cubismo, claro, cubismo. Muitos artistas pegam referências do cubismo, que as figuras fora, deformadas, entendeu? Fora dos triângulos, fora dos quadrados, fora dos retângulos, fora das formas geométricas. Eu vou falar do Abapuru, o movimento antropofágico, o comedor de gente, né? Só que eu não vou pintar o Abapuru como se eu estivesse vendo ele ali. Eu vou pintar do jeito que eu quiser.
Se eu acho que o Abapuru é de uma certa forma, é porque eu acredito, inclusive, a senhorita Tarsila do Amaral disse que o Abapuru veio para ela em um sonho. Olha que coisa bonita. Então o sonho vai representar, entendeu? O abandono das formas de representação de maneira realista, a arbitrariedade das cores, cores diferentes, cores que não se combinam, mas para criar algo novo. Trazer o urbano, trazer o humor, a irreverência do centro urbano, trazer o senso caloroso das pessoas. E claro que tudo isso gerou um certo estranhamento, que foi uma das principais companhias dos artistas modernos, foi esse estranhamento. No Brasil, muitos artistas, como eu falei, estavam na Europa, né? E vieram para o Brasil trazer essa nova proposta. E principalmente, a partir dessa proposta que foi feita na Inglaterra, na Inglaterra não, na Europa, desculpa. Mas na Europa como um todo, o que eu posso trazer de diferente? Eles pensaram. O que eu posso trazer de novo? O que eu posso trazer para que realmente represente o Brasil? Eu sei que as influências europeias foram muito úteis para mim, mas o que eu posso acrescentar neste mundo novo de arte? Tudo isso, claro, foi representado magnificamente na Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna foi um evento importantíssimo, pois esses artistas eles já vinham apresentando as suas obras, né? Principalmente, por exemplo, Anita Malfatti, que estudou muito tempo na Europa e apresentou em São Paulo em 1917 suas obras, 53 das suas principais obras, para o público de São Paulo. E eles a receberam com rechaço, eles não entenderam. Isso era pré-Primeira Guerra Mundial e eles não entenderam nada. Quando chega em 22, essas pessoas, e não necessariamente todas essas 5 pessoas estavam presentes na Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, em 22, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Por exemplo, Tarsila do Amaral estava em Paris, onde expôs suas obras na Galeria de Arte da França. Ah, meus amigos, por favor, professora, ela era demais. Mas essas 5 pessoas, com alguns outros autores, claro, podem realmente ser categorizados como importantíssimos para o movimento, a chegada do movimento modernista no Brasil, né? Eu posso citar eles, que são a senhorita Anita Malfatti, os senhores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Delcio Debutia, e claro, a nossa querida Tarsila do Amaral, lenda que eu particularmente gosto bastante, né? Foi um período assim, mais ou menos, de 1922 a 1930, a primeira fase do modernismo, e claro, não só nas artes plásticas, mas na pintura, na música. Na pintura faz parte das artes plásticas, né? Mas na música, na literatura principalmente, estava em todo lugar. Não tinha como você fugir do modernismo aqui no Brasil. E essa Semana de Arte Moderna foi muito interessante, porque causou muito burburinho, causou muita confusão, porque as pessoas não tinham entendido necessariamente o que eles estavam querendo passar. Essa coisa diferente, essa coisa nova. Os romances eram muito mais reais, e reais no sentido não de trazer o realismo, mas que falavam da irreverência e falavam do que é ser brasileiro. Macunaíma, por exemplo, Abapuru, como eu já citei aqui, essa figura que traz de volta ao brasileiro o senso do folclore, né? O senso da nossa gente, as cores, a forma como aquilo é organizado pela Tarsila, gera uma sensação de estranheza, mas que foi muito importante na sua época por demonstrar uma quebra de padrões, que a arte poderia ser além do que nos é apresentado. Figuras abstratas, imagens abstratas. Foi um esforço tremendo e que resultou numa disposição artística que é seguida até hoje, entendeu? Então por isso que eu não considero, isso é coisa pessoal minha, eu não considero que a gente tenha escapado 100% do modernismo hoje em dia, porque esses artistas estão presentes e as suas influências estão presentes até hoje. Se hoje a gente vive numa era minimalista, é porque foi fugido de uma grande era cheia de detalhes. O minimalismo hoje em dia pode ser considerado um pós-moderno. Eu não sei, pessoalmente, o que vai surgir daqui pra frente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu espero bastante
que essas obras elas encontrem o seu valor, sabe? Porque trazendo todo esse histórico de reverência, de fuga do academicismo, essa liberdade de expressão, da forma de se comunicar, é algo que muitos jovens, inclusive eu, encontram quando estudam. Essa vontade de fazer algo diferente, de fazer algo seu, mas que relacione com o seu contexto. Que você produza o que é observado, entendeu? O que é mostrado nas grandes centros, o que é mostrado no seu cotidiano, seja ele rural, urbano, mas que demonstre quem você é. Que você nunca pare de sonhar e que nas artes plásticas, nas artes visuais, isso seja demonstrado da melhor forma possível. Eu acho que esse foi o legado em que esses artistas nos trouxeram, sabe? É acreditar no diferente, é acreditar no novo, é acreditar que a gente não pode ficar preso a um período só, a gente não pode ficar preso a uma sentença só que nos dão na vida. A gente pode se libertar. E a arte é o melhor caminho por isso, porque é uma extensão do corpo humano, é uma extensão da nossa alma, do nosso coração. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito, pode ser brega, mas eu acredito, professor. E estudar, isso tem sido uma maravilha. E principalmente falar isso pra vocês, que é um conteúdo que eu gosto desde o ensino médio e venho tratando aqui. Na nossa querida semana de 22, que nos ensinou que o Brasil não só criou um modelo de arte próprio, mas como ampliou dos horizontes daquilo que chegou pra eles. E que se hoje em dia a gente é um país que talvez tenha uma consciência, não totalmente, mas muito maior do que quem nós somos, a nossa identidade brasileira, talvez seja por causa de grandes mentes assim, que um dia pensaram isso no passado e foram tão rechaçados, mas que agora têm o seu devido reconhecimento. Eu agradeço a todos pela atenção, agradeço a professora que está vendo esse vídeo e desejo a todos um ótimo trabalho e também ótimos seminários. Até já e até breve.